Oi, gente, tudo bem? Nós estamos aqui para mais uma aula hoje e o tema dessa aula será a pré-história. Você já se perguntou ou você já parou para analisar o porquê nós temos esse nome? Por que pré-história? Pois é isso que nós vamos estar conversando um pouquinho nesse primeiro momento. O termo pré-história, ele foi utilizado porque os historiadores mais antigos só admitiam como fontes oficiais aquelas que fossem escritas. E nesse período, as fontes que nós tínhamos eram pinturas, vestígios humanos. Então, nós não tínhamos, um sistema de escrita para registrar os acontecimentos desse período. Por isso, os historiadores, então, resolveram chamar esse momento da ação do homem no tempo como pré-história. Então, nós tínhamos sim essas fontes, porém, os povos da pré-história eles eram ágrafos. Então, nós não tínhamos nada sobre eles que fosse escrito. Então, por isso que desde os primórdios da humanidade até a invenção da escrita, nós temos esse termo, nós temos esse nome para designar esse período, que é o termo da pré-história. Mas então será que na pré-história não tinha história? Não, como eu disse para vocês, nós tínhamos sim uma ação do homem no tempo. Existia sim uma transformação. O homem estava agindo no seu tempo. Só que, como a gente já falou, eu repito para vocês, nós não tínhamos um código de escrita para registrar esses acontecimentos. Mas então o que aconteceu na pré-história? Por que a gente deve estudar esse período? Nós vamos ver que o homem pré-histórico, no primeiro momento, e a pré-história ela se divide em basicamente 3 partes, que nós temos o período paleolítico, o período neolítico e a idade dos metais. Nós vamos ver que no primeiro momento, que é o período paleolítico, o homem ele era caçador, coletor e nômade. Ou seja, o homem ele não sabia plantar. Então, por esse motivo, ele estava sempre indo de um lugar ao outro em busca de alimentos. Por isso ele era nômade. Então, você que não sabe o que é nômade, nômade é uma pessoa que não tem moradia fixa. É uma pessoa que está sempre andando de um lugar ao outro, em busca, no caso, dos homens aqui da pré-história, em busca de alimentos. Como ele não sabia plantar, ele precisava ir em busca do que comer, para que ele também pudesse sobreviver. E ele caçava também, então ele ia em busca desses animais. Então o homem ele não tinha moradia fixa nesse período, no período paleolítico. Porém, gente, entre o período paleolítico e o período neolítico vai acontecer algumas transformações. Ainda no período paleolítico nós vamos ver que o homem vai descobrir o fogo. O fogo já vai começar ali a auxiliar um pouquinho mais a vida do homem. O homem começa a cozinhar os seus alimentos, a espantar os animais, que eram perigosos para ele. Então, as mudanças elas já começam a ocorrer já ali no período paleolítico. A gente costuma observar que até mesmo a arcada dentária do homem ela vai se transformar, porque antes ele comia alimentos crus, os próprios animais, e ele precisava, então, de dentes maiores, dentes mais fortes. E quando a partir da descoberta do fogo, com essa modificação na alimentação do homem, a arcada dentária do homem também foi transformada. Existem pesquisas falando sobre isso. Mas vamos lá, retomando aqui então essa passagem. Então nós temos lá no período paleolítico um homem caçador, coletor e nômade. Nós temos a descoberta do fogo, que vai fazer com que o homem mude um pouquinho a forma como ele se alimenta. Porém, a grande transformação que nós vamos ter nesse período, na transição do paleolítico para o neolítico, é o que nós chamamos de revolução agrícola. Isso vai modificar e muito a vida do homem. Por quê? A revolução agrícola diz respeito ao momento que o homem aprendeu a plantar. Pois é, galera. Quando o homem aprende a plantar, ele deixa de ser nômade e se torna sedentário. Porque agora ele podia ter, ele podia cultivar os seus alimentos. Então, ele não precisava mais ir de um lugar para o outro em busca desses alimentos que ele podia plantar. E é nesse período também que o homem aprende a domesticar os animais, porque agora ele podia ter ali os seus alimentos, se ele estivesse próximo da água também, ele ia poder cultivar
né, podia praticar a agricultura, teria água e alimentos para alimentar os animais também. Então, o homem também ele passa, né, a cuidar, né, dos seus animais, ele passa a pastorear em alguns casos, ele passa a ter os seus próprios animais próximo da sua casa. Né? Então, nessa passagem do Paleolítico para o Neolítico, a Revolução Agrícola foi muito importante. Ela transformou a vida do homem, né? De um homem que era antes nômade para um homem que agora é sedentário, com moradia fixa, criando animais, plantando. Né? Ele não deixa de ser coletor, lógico, porque está plantando, ele tem que colher, mas tem esse diferencial. Ele não é apenas um coletor, agora ele é também um agricultor. Então, o homem passa a estabelecer um território. Tanto é que na próxima fase que nós vamos ter da pré-história, gente, a idade dos metais, nós vamos ver que o homem ele também começa a estabelecer, vamos dizer assim, uma função dentro da sociedade. A gente vai ver que aquelas pessoas que estabeleceram moradia próximas da água, elas acabam tendo um poder muito maior do que aquelas que estabeleceram moradia um pouco mais distante da água, ou um pouco mais distante de um rio, né, de lugares onde tinha ali um abastecimento maior de água. Por que isso? Nos momentos de seca, nos momentos em que faltava essa água, quem estava mais próximo de um rio ainda tinha água. E aquelas pessoas que estavam mais distantes, onde o leito já tinha secado, precisavam ir até essas que estavam mais próximas da água para conseguir alimento, para conseguir água, né, para beber, para dar aos seus animais. E isso fez com que essas pessoas que estavam mais perto da água ficassem poderosas. Por quê? Aquelas que vinham até elas pedir ajuda nos momentos de seca, acabavam prestando serviços em troca do alimento, em troca da água. E quando o serviço dessas pessoas não era suficiente para elas, elas ainda tinham que dar muitas vezes a sua terra em troca dessa, vamos dizer assim, desse cuidado, né, dessa proteção, em troca do alimento, em troca da água. E aí sim, essas pessoas poderosas, as que estavam mais perto da água, acabavam dominando vastos territórios. E aí vai surgir também a questão, né, dos canais de irrigação. Essas pessoas mais poderosas começam a levar água até esses lugares que antes a água havia secado, que o leito havia secado. Né? Então a gente já tem aí um pouquinho a divisão social. Né? Aquelas pessoas que acabaram se tornando mais poderosas e que dominaram a terra das outras. Então, a gente tem aí uma classe dominante e uma classe que trabalha para essa classe dominante, né? Em troca do alimento, em troca de um lugar para morar, em troca da água. E aí a gente vai ver aí o surgimento, né, de um estado, onde tem ali uma pessoa que comanda. No caso, essa família, né, essas pessoas que estavam próximas da água, tinha nessa época um chefe, né, o pai de família que comandava. E os descendentes dessa família que comandava acabaram se tornando o quê? A nobreza, né? Acabaram se tornando as pessoas poderosas, que começaram a cobrar impostos, que começaram a ter um domínio sobre as outras. É importante também a gente pensar que nesse período, né, com esse surgimento do Estado, surgimento da civilização, nós vamos ter uma divisão social também um pouco maior. A gente vai ver a necessidade do homem em relação à religião, a gente vai ter ali a classe dos sacerdotes, a gente vai ter os soldados, porque agora a gente tinha um território maior para proteger, então a gente vai ter essa classe também dos soldados e as pessoas, como eu já falei para vocês, aquelas que trabalhavam na terra. E por conta, né, dessas pessoas que, entre aspas, eram as mais fracas, que tiveram que pedir auxílio para os que estavam perto da água trabalharem para eles, esses outros que antes também tinham que cultivar a sua terra acabaram tendo tempo para se dedicar às ciências, para se dedicar aos estudos, né? Então, eles formaram aquela classe intelectual, né? A classe que se dedica aos estudos e à ciência. Também nós tivemos o surgimento o surgimento não, né, mas a prática, né, do artesanato, do comércio, surgindo nesse período na Idade dos Metais também. Né? Então, a pré-história é sim um período de transformação na vida do homem,
é um período em que o homem passa por mudanças, né? Como a gente viu aqui, ele deixa de ser coletor, caçador e nômade para se tornar um agricultor, né, um pastor, e passa a ser sedentário, tendo moradia fixa, isso na passagem do Paleolítico para o Neolítico, e também a gente vê que na passagem do Neolítico para a Idade dos Metais, a gente vê aí o surgimento do Estado, né, o surgimento da civilização, com poder concentrado, né, ali numa classe, numa família, que acaba dominando as outras pessoas que não tinham tanta abundância de água assim, né? Então a gente vai ver aí o surgimento da civilização. E por conta disso, como a gente viu aqui, da prática do comércio, né? da dedicação às ciências, nós vamos ter também o surgimento da escrita. Foi necessário um código de escrita para que as pessoas pudessem registrar as suas transações comerciais. Ah, eu vendi tanto para tal pessoa, para tal povo. Como que eu vou registrar isso? O que que eu vendi? O que que eu gastei, talvez? Né? Então, a gente vê aí a necessidade de um código de escrita. E a gente vai ver, né, nas próximas aulas que esse código de escrita, o que a gente tem a notícia, assim, né, do mais antigo, ele surgiu na Mesopotâmia, né, com os sumérios. Então, para registrar as suas transações comerciais, eles sentiram essa necessidade de criar um código de escrita. Então, gente, a pré-história é basicamente isso. Tá? A gente tem aí, assim, claro, né, resumindo um pouquinho para vocês, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem perguntar alguma coisa, você pode deixar sua perguntinha aí abaixo do vídeo no canal, tá? Então, é basicamente isso. Eu espero que eu tenha ajudado vocês, então fiquem ligados nisso, porque é um período de transformação e um período importante, principalmente por conta da Revolução Agrícola, que é quando existe, então, essa mudança, né, na vida do homem, quando ele deixa de ser nômade, passa a ter moradia fixa, né, se torna sedentário e aprende, então, a agricultura, né, que foi um momento aí de transformação na vida do homem. Gente, um beijo, fica com Deus, até o próximo vídeo. Tchau!